Abra comigo em Mateus, por favor. Vamos levar então uma meditação nessa noite, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. E eu quero entender um pouquinho o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Quem nos visita nessa noite? Levanta a mão quem está pela primeira vez. 1, 2, 3, 4, 5. Glória a Deus. 6. Bênção de Deus. Estou feliz por vocês. Amém? Vocês são nossos convidados especiais para estar aqui nessa noite. Querido, se você abrir em Mateus 20, você vai ver que é uma continuação. Na verdade, eu nem sei porque tem capítulo 20. Já devia ter continuado tudo, porque Jesus estava dando assim um ênfase, né? Falando do jovem rico ali no 17, 16. Aliás, no 19, 16. Depois ele entrou lá nos perigos das riquezas, 19, 29. E depois, queridos, eu quero ler com você aonde que vai dar ênfase ao 20. Porque os capítulos foram separados por homens, não foi inspirado por Deus. Eles separaram da medida que eles achavam que deviam separar. Mas os teólogos dizem que esses capítulos aqui, dessa parte aqui, não deveria ser separado por capítulos. Então nós vamos continuar. E mais de 10 vezes Jesus pregou a semelhança do reino de Deus com algo dessa terra. E nós vamos então estar lendo. Mas antes disso, eu quero ler com você aqui para você entender que nós vamos trazer nessa noite. Eu queria que você lesse 19, 27. Amém? 19, 27. Diz assim, Mateus 19, 27. Diz assim: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo te deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que me seguiste, vocês que me seguiram, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E tudo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por amor do meu nome, receberá muitas vezes e ainda herderá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão o primeiro. Na continuação, ele diz, porque, aí ele continuou, tudo que é assim é porque há uma continuação. E ali ele estava explicando para Pedro, sabe por quê? Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-se eles para a vinha. Saindo, porém, na 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhe: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo, pois, saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou: por que tu estivesses aqui desocupado o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele disse: ide também vós agora para a vinha. E ao cair da tarde, disse-lhe o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e dá a paga aos salários, e começando pelos últimos, indo até o primeiro. Vamos lá. Vindo os da hora 1/10, receberam cada um 1 denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, pois também antes, pois estes receberam 1 denário também cada um. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalhadores, apenas 1 hora, contudo, igualaste eles a nós, que suportamos a fadiga, o calor do dia todo? Mas o proprietário respondeu a um deles e disse: amigo, não te faço eu injustiça. Não combinei isso contigo? 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e pouco os escolhidos. Amém? Pai, que nos dê graça de nós
está trazendo algo de Deus nessa noite com essa palavra. Eu queria que você prestasse bem atenção e voltasse lá no texto comigo de Mateus 20. Começa lá, comecinho de novo. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono. Querido, o reino dos céus, amado, é reino dos céus. Se você veio nessa noite aqui nessa igreja para aprender alguma coisa de reino dessa terra, né? Não, nós vamos falar aqui de reino do céu. Se tiver alguém aqui interessado no reino dos céus, pode ficar. E se tiver alguém que não está interessado no reino dos céus, pode ir embora. Porque Jesus estava falando do reino dos céus. E mais ou menos 10 vezes Jesus falou uma semelhança do reino dos céus com algo dessa terra. E aqui ele falou como um proprietário, como uma empresa. Ele falou como um empresário. Ele falou que o dono do reino dos céus é semelhante ao empresário dessa terra. E ele começou trazendo, porque Jesus ele é muito claro e muito simples. Se nós entendemos essa palavra aí, ele é muito simples. Jesus ele não fazia rodeio. Ele comparava com alguma coisa daquela época e ele trazia a mensagem sem muita eloquência. E ele trouxe assim, o reino dos céus, a semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. O que ele quis dizer? Que o reino dos céus é semelhante a um dono que veio contratar trabalhadores. Queridos, quando nós entramos no reino de Deus, quando nós conhecemos o reino de Deus, Jesus ele não nos chama só de filho, mas o Senhor Deus nos chama de trabalhadores. Ele contrata trabalhadores. Ele não contrata, sim, pessoas ociosas somente no dia a dia. Ele contrata trabalhadores. Ele disse assim, olha, eu vou sair de madrugada a contratar trabalhadores. Uma coisa eu te digo, tem uma vinha para trabalhar. Se você pegar Isaías 52, sabe que vinha é o povo de Israel. É o povo que Deus quer resgatar. É o povo que está aí fora para resgatar. Diga assim para o teu irmão, tem uma vinha para te trabalhar. O senhor da vinha saiu de madrugada. Ele saiu de madrugada a contratar. Veja bem, Deus não tem horário para sair e nos chamar. Ele saiu muito cedo. Ele saiu devagar. Ele saiu de madrugada. Madrugada, na hora ali, é 3 da manhã. 3 da manhã, no grego, é a madrugada. Então, ele saiu de madrugada para contratar trabalhador. E ele foi. Pode continuar, queridos. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia. E mandou. Ele chamou uma turma às 3 da manhã. E ele disse, olha, eu tenho uma vinha para trabalhar. Você quer 1 denário? Eles estavam lá ociosos. Ele disse, no final do dia, eu te dou a paga de 1 denário. E ele mandou esse pessoal para a vinha. Eu não sei que hora Jesus te chamou. Eu não sei que hora e nem quando e nem que dia Deus te chamou. Eu só sei de uma coisa, Ele te chamou para fazer algo. Quando nós fomos chamados no reino de Deus, nós não fomos chamados para ficar parados. Jesus não chama ninguém no seu reino para ficar parado. A salvação é por graça, mas nós temos uma missão. Nós temos uma vinha, Ângela. Nós temos uma vinha para trabalhar. Às 3 da manhã Ele chamou um grupo, às 3 da manhã. E eles foram trabalhar. Pode continuar, queridos. Cerca da hora 3ª, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça. Ele foi lá na praça. Praça significa mundo. Onde que Deus nos tirou, queridos? Deus me tirou do mundo. Deus te tirou da onde? Eu não sei que hora Deus te arrancou lá da praça. Eu não sei quando Ele te viu ocioso lá na praça, sem fazendo nada. Isso significa o quê? No reino de Deus, tá? Porque aqui está todo mundo trabalhando aqui nessa terra. Todo mundo trabalha, com certeza não tem nenhum ocioso aqui, e não tem nem alguém que não quer trabalhar nessa terra. Mas quando o Senhor está falando é do reino de Deus, Ele está olhando para mim, para você. Quando Ele me chamou, eu no reino de Deus eu não fazia nada. Eu nem conhecia o reino de Deus. Eu estava sem fazer nada no reino de Deus. Eu não sabia que existia um reino de Deus. Queridos, você está aqui nessa noite, você tem que entender que nós somos cidadãos do reino de Deus. Que nós temos um reino para fazer. E não importa, alguns Ele chamou às 3 da manhã, outros Ele chamou às 6 da manhã. Mas Ele chama. Pastor, eu tenho um chamado, tá? Jesus te chamou. E Ele já entregou a missão, amém? É para ir para a vinha, para trabalhar. Disse-lhe, ide também vós para a vinha. E eu vou dar no final o que é justo. E eles foram, diga para mim, eles foram. Pode continuar. Outra vez saiu cerca da hora 6ª e da hora 9ª e fez o mesmo. Querido, ele saiu 3 da madrugada, ele saiu às 6 da manhã, ele saiu às 9 da manhã, ele saiu ao meio-dia, ele saiu às 3 da tarde e depois você vai ver a 1/10 e às 5 horas. Ele não tem hora para chamar.
Ele chama a qualquer hora. E pensa bem, Ele não chama, querido, baseado na tua escolaridade. Ele não chama baseado no teu serviço aqui nessa terra. Ele não chama porque você tem alguma coisa. Ele só olha lá de cima e ele vê a pessoa ociosa no reino de Deus e ele chamou. E ele saiu, outra vez saiu acerca da hora sexta, da hora, fez o mesmo. Eu não sei quantas vezes ele saiu. Deus está sempre saindo para chamar alguém, querido. Sempre saindo para chamar alguém. Engraçado que muitas pessoas dizem assim para mim: pastor, eu agora sou uma evangélica, eu sou cristã. Tá, eu digo, e o que mudou a tua vida? Olha, mudou. Deus fez isso comigo, Deus fez isso, Deus fez isso. Tá, mas o que você está fazendo para Deus? Eu estava aqui no culto essa noite, bem ali sentada, e Deus falando que algumas pessoas vieram aqui, não para cultuar a Deus, mas para receber de Deus. É sempre assim, querido. A gente não vem aqui para entregar nossa gratidão, agradecer o Senhor, sabe? A gente vem aqui simplesmente para pedir algo para o Senhor, ou para fazer uma obrigação. Pode passar, querido. Igualmente, cerca da hora 1/10, que é 5 da tarde, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou: por que tu estás todo dia todo ociosos? Querido, eu não sei quanto tempo Deus te chamou. Eu não sei quanto tempo você conheceu o Senhor. Eu não sei há quanto tempo você já tem uma... Quem já foi chamado por Deus aqui? Para o reino de Deus. Quem já aceitou Jesus como único Salvador? Levanta a mão, quem já aceitou Jesus como único e fiel Salvador? Praticamente todos aqui. Então você já foi chamado para o reino. Eu não sei se Ele te chamou de madrugada, às 6 da manhã, se Ele te chamou às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, ou na hora 1/10, mas nós já fomos chamados. E nós não fomos chamados, queridos, trabalhando no reino de Deus, porque ninguém sabia nem o que era o reino de Deus. Eu e você era ocioso. Nós andávamos de um lado para outro, nós não sabíamos o que era servir a Deus, nós não sabíamos o que era fazer o bem, nós não sabíamos o que era libertar uma pessoa, nós não sabíamos nada, nós não sabíamos que tinha uma vinha para trabalhar, mas o Senhor me chamou para trabalhar numa vinha. E quando o Senhor me chamou, empresário, eu tinha uma loja aqui, eu era empresária, eu não estava vadiando, ociosa. Mas não é isso que o Senhor está falando. O Senhor não está dizendo que você não está trabalhando. Deus não está falando que você não tem um emprego, que você é uma pessoa que não tem nada para fazer. Deus está falando que no mundo espiritual, lá em cima, existe um reino e que nós temos que trabalhar para Ele. Deus está dizendo que Ele está chamando os trabalhadores. Querido, e quem? Não tem problema. Pastor, eu estou chegando hoje na igreja. De hoje em diante, se você aceitar Jesus, tem algo, uma missão para te fazer aqui nessa terra. Existe uma missão. Deus, a pessoa diz assim: Deus não chama desocupado. Deus, ali Ele chamou desocupado que não tinha nada a ver com o reino de Deus. Que não trabalhava, eles estavam lá no mundo. Querido, quando eu conheci Jesus, eu estava lá no mundo. Jesus foi lá na praça me chamar. Foi lá na praça me chamar. Aonde que Jesus te chamou? Foi no teu trabalho? Foi na tua casa? Pensa aqui, aonde que Jesus me chamou? Jesus me chamou no centro de Criciúma. Ele me levou para Ele no centro de Criciúma. Pensa aqui, aonde que Jesus te chamou? E Jesus me chamou, sabe que horas que era? Mais ou menos umas 3 da tarde. Alguém entrou na loja que eu tinha, eu estava na depressão profunda, e alguém apresentou para mim o reino de Deus às 3 da tarde. E eu aceitei Jesus à noite naquele dia, numa célula que eu fui. E a partir daquele dia eu tenho uma missão. Quem está aí, gente? Quem está aí? Eu tenho uma missão de trabalhar na vinha. Eu não posso, querido, dizer que eu aceitei Jesus, eu estou com Jesus e eu não quero fazer nada no reino de Deus. Eu não posso dizer que eu só quero Jesus e pronto. Eu não posso. Porque Ele nos chamou para uma missão. Ele não chamou eles simplesmente para entrar no reino de Deus e não fazer nada. Ele disse assim, por que tu estás ocioso o dia todo? Há quanto tempo, eu te pergunto nessa noite, você está sem fazer nada para Jesus? Há quanto tempo Jesus te chamou? Ali era um dia todo, eles estavam ociosos na praça. Há quanto tempo você está sem fazer nada para o Senhor? Você está ocioso. O Senhor olha lá de cima e não tem nada que você fez que Ele mandou. Porque quem Ele chama, Ele envia. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A vinha significa mundo, significa o povo de Deus de Israel, que está lá no mundo, que está lá precisando de ajuda. Isso é vinha.
É o povo santo que Deus quer remir. E está lá fora. Está lá na praça. Pode passar, queridos. Respondendo-lhe eles: porque ninguém nos contratou? Disse: ide também vós para a vinha. Depois que eu aceitei Jesus, queridos, veja bem, a graça de Deus, ela nos salva. Nós não precisamos, querido, a graça é de graça. A morte da cruz do Calvário já me salvou. É uma verdade. Eu não preciso fazer para adquirir a salvação. Não. Mas, querido, existe um contrato de trabalho que Ele quer nos contratar para trabalhar na vinha. Por que você está ocioso? Aí eles responderam assim: ninguém nos contratou. Ninguém ainda nos veio e nos enviou e nos mandou. Aí ele disse assim: então ide vós também para a vinha. Quer dizer, agora não tem mais desculpa, porque eu já cheguei até você e eu já falei que você é meu, que eu te chamei para o teu reino e tem uma missão. Você não tem mais desculpa agora de dizer que não me conhece. Você não tem mais desculpa agora de dizer que eu não te chamei. Ninguém nos contratou. Pastor, até hoje ninguém me chamou. Pastor, até hoje não sei o quê. Querido, quem te chama é o Senhor. Quem coloca convicção no teu coração é o Senhor. Quem é dono da vinha é o Senhor. O dono dessa igreja, quem comprou essa igreja foi Jesus. Essa igreja não é da pastora. Outra coisa, essa igreja já foi comprada pelo sangue de Jesus. Outro dia eu estava meditando nessa palavra e eu estava orando lá em cima pela igreja. Quando eu oro pela igreja, eu não oro pela Senja, amado. Eu oro pela igreja do Senhor Jesus, aquele que foi pregado ontem à noite aqui, né, pelos membros do reino de Deus. E eu estava orando pela igreja e o Senhor falou: filha, a igreja eu já comprei, ela é minha. Você já é do Senhor. Não tem como. O Senhor já te comprou. Ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Aquele denário que o moço recebeu, lá no final eu vou falar, o denário foi o pagamento justo que Jesus pagou para mim e para você estar realmente trabalhando, ajudando o reino de Deus. O negócio está ficando sério, né? Anoitecer, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo. Antes disso, pode deixar aí, tá? Então eu posso pegar aqui nos primeiros capítulos de Mateus 20 e entender o seguinte: o reino dos céus, ele se assemelha a algo aqui nessa terra. Amém? Há uma empresa nessa terra. Tem uma semelhança, querido. O reino dos céus sempre tem uma semelhança com alguma coisa dessa terra. Só que lá no final você vai ver que a semelhança não é tão igual, mas tem uma semelhança. Quando você é chamado para um trabalho aqui na empresa da terra, você é chamado pelo patrão, você foi aprovado lá a tua ficha e ele te manda ir para um setor, você tem que ir para receber o salário ou não? Hã? Ou você fica em casa o dia inteiro comendo banana, sorvete com banana, né? Comendo as coisas, e no final do mês você vai lá só para receber. Então por que Deus disse que é semelhante? Porque no reino de Deus ele é semelhante. Existe galardão, existe algo que Deus quer nos entregar, e vinha, sabe o que significa vinha, amados? Vinha significa aquela vida em abundância. Vinha significa alegria. Vinha significa prosperidade. Ele está dizendo: vai para a minha vinha. Eu te tiro do mundo, da praça, eu te tiro dessa vida ociosa, mas eu te coloco num lugar. Eu te coloco numa vida em abundância. E eu preciso que você me obedeça. Porque a diferença ali é só obediência, meus amados. Você vai entender que é só obediência. Muita gente, querido, está querendo receber o salário de Deus sem trabalhar. Muita gente quer receber a abundância da vinha, a alegria da vinha, está querendo receber as dádivas do Senhor, que é essa vida em abundância, mas não está querendo ir na vinha para receber. Está ficando em casa, de braços cruzados, e esperando um salário de Deus. Quem está me entendendo? Veja bem que ele disse: é semelhante a um empresário que contrata. Quando eu entrei no reino, eu fui contratada pelo Senhor para uma missão. Diga para o teu irmão do lado: quando você entrou no reino, você foi contratado para o Senhor para uma missão. Que bom, né, gente? Que maravilha, né?
Deus do céu nos contratou. Ele disse, eu estou chamando os meus trabalhadores. É trabalhadores. Ele não chama pessoas que não querem trabalhar. Olha a palavra lá no início. Ele está chamando trabalhador, estavam lá na praça, ociosos, mas ele não estava chamando pessoas que não são trabalhadores. Ele estava chamando trabalhadores. O Senhor, Ele chama trabalhadores para o seu reino. Amém, gente? E Ele dá um salário, tem um salário. E é mais interessante, querido, que Ele vai várias vezes chamando pessoas. Quem sabe Ele já te chamou muitos dias. Quem sabe Jesus está falando algo ao teu coração nessa hora, nessa noite, nesse momento. Jesus está falando algo essa tarde, quando eu estava meditando nessa palavra. E eu meditei bem pouco nessa palavra, embora eu tenha ela no meu coração há muito tempo. E eu estava dizendo para o Senhor, o que é vinha, Senhor? O que eu devo fazer no reino dos céus? O que eu devo fazer para o Senhor? E Ele me levou em Isaías 58, que é o trabalho do vinhateiro. O que eu devo fazer na vinha? O que eu devo servir o Senhor? E aí, quando eu estava, era ao meio-dia, eu estava para ir no hospital ver o meu irmão, que está lá, né, Ju? E não deu mais tempo de eu entrar lá no UTI, porque, aliás, não deu de entrar, ele não está nada bem de saúde. E nessa hora eu pensei assim, bom, já que não dá mais de eu ir, eu vou ficar em casa, vou fazer outras coisas, vou meditar, vou orar. Logo em seguida o Espírito Santo disse assim, vai para a minha vinha. Eu disse, tá, o que é a tua vinha? Vai para lá, para a porta do hospital, e vai ficar intercedendo até a hora que eu achar que tu deve sair de lá. Vai para a minha vinha. E eu peguei e fui, voltei 6 horas da tarde, porque eu tinha um compromisso com Deus hoje de ficar trabalhando na vinha. Trabalhar na vinha, querido, é visitar um doente. Trabalhar na vinha é ter um ministério e amar o ministério. Trabalhar na vinha é ir dar uma cesta básica para alguém. Trabalhar na vinha é se importar com pessoas. Trabalhar na vinha é fazer o que Deus quer e não o que você quer. Porque nós somos contratados do reino. O contrato nessa terra, o teu patrão aqui na terra, você tem que realmente honrar, você tem que trabalhar, mas saiba que as dádivas do céu não tem nada a ver com o contrato da terra. Você pode dizer amém, gente? Quem está entendendo? Eu tive que sair para a vinha. Querido, a partir de hoje, amados, todos os dias, de manhã, diga para Deus, qual é a minha vinha que eu vou hoje, Senhor? Aonde que eu devo ir hoje, Senhor? Porque Tu me chamou para uma missão, qual é a minha vinha? Tem muita gente que fica dentro de casa, amado, e as pessoas perecendo. A pessoa precisando de um telefonema, de uma ajuda, de um abraço. Você tem uma vinha para trabalhar, meu amado. Você tem uma vinha. Você tem que ir. Ele mandou ir. Quem está aí comigo? Então Ele chama trabalhadores. Amém, gente? Ele não chama, Ele chama trabalhadores. Por que trabalhadores? Porque eles não disseram não. Eles estavam ociosos. Eles estavam sem entender o reino de Deus, sentado numa praça. Eu e você estávamos sem entender o reino de Deus, é verdade ou não é? Eu li a Bíblia toda a vida, eu sempre li a Bíblia desde pequena, mas eu não entendia nada. Eu estava ociosa no reino de Deus. Eu lia e não entendia. Agora, quando me foi revelado a Bíblia, eu tive que ir para a vinha, eu estou na vinha. Eu era uma trabalhadora, mas eu não entendia o reino. E quando o reino de Deus chegou em mim, eu tive que ir para a vinha. É uma missão. Pode passar. E Ele não tem hora para chamar. Ele não tem hora. Uns Ele chamou de madrugada. Uns Ele chamou há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás. Eu foram há 23 anos atrás. Há quanto tempo Deus te chamou? Quem foi chamado há 5 anos aí já? Levanta a mão. Bastante gente. Então você está trabalhando bastante nessa vinha, né? 5 anos de serviço? Eu tenho 23 anos de serviço. E pior que não tem aposento, Rosane. Sabia? Aqui nessa terra a gente se aposenta com quantos anos as mulheres? Quem sabe? Quantos anos? Ai, ninguém? Quantos anos de serviço? 30? Gente, falta pouquinho tempo para me aposentar. Eu estou com 24 anos de serviço no reino. Que nada, querido, não tem aposento, não. Nós só vamos parar de fazer alguma coisa para o reino quando estiver no caixão. Nós não temos aposento, gente, no reino. Tem gente querendo se aposentar sem ter ido trabalhar. Tem gente querendo receber salário sem sair de casa.
Tem o id do Senhor, meu amado, tem o id. Pergunta para o teu irmão para deixar ele brabo, que eu estou a fim de deixar ele brabo hoje. Diz assim, tu estás cumprindo o id? Pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar. O mundo está terrível. O Brasil está terrível. Falava eu ontem à noite, estamos desgovernados. Não temos presidente governando, não temos. Estamos desgovernados. Hoje, quando eu vi aqueles caixões ali chegando, ali em Chapecó, gente, é terrível o que está acontecendo. E nós não estamos trabalhando na vinha. Querido, será que eu estou botando quantos lá no céu? Vem cá, Cris. Fica aqui. Será que a minha vinha produziu uma alma? Vem, Michele. Rápido, gente, rápido. Será que o meu trabalho na vinha produziu 2 almas? Vem, Eliane. Será que o meu trabalho na vinha produziu 3 almas? Será que o meu trabalho na vinha produziu vocês? Eu não parei de trabalhar, o meu marido não parou de trabalhar no seu dia a dia. Não precisa tu parar do teu trabalho secular para trabalhar na vinha do Senhor. Ele está chamando, querido, para nós irmos para a vinha. Isso significa orar, buscar, clamar, chorar pelos perdidos. Amado, a gente se interte. A gente se interte. Pode, obrigada, queridos. Aplausos para elas, queridos. Opa! A vinha. Vamos trabalhar. E ele saiu e ele contratou. E ele perguntou, por que tu está o dia inteiro aí nessa praça? Não temos mais desculpa, ele já nos chamou. Nós podemos ter ficado muito tempo parado, querida. Você pode ter ficado com a igreja errada, com ideologias erradas. Você pode ter sido de outra religião. Aí você estava lá na praça, parado, lá no mundo, sem saber o que fazer. Mas hoje não, querido, nós não temos mais desculpa. E aí, ao cair da tarde, bota lá o 9, o 8. Você está aí? No 8. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha, seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhe o salário. Olha só, por isso que é diferente da empresa da terra, que eu falei para você que há uma diferença. Porque ele chamou, né? Vamos lá, o administrador, a minha Bíblia está dizendo que é o administrador, ele chamou no final e ele disse assim, olha, tu vai começar agora a pagar os salários. Tu vai agora pagar os salários. Por isso que eu disse que esse denário, esse salário, é a graça de Deus, é a salvação. E ele começou o quê? Ele começou pelo último. Ele começou pelo último. Se fosse aqui, nessa terra, você acha que o patrão, você trabalharia 12 horas ou 8 horas, a outra pessoa trabalharia 1 hora, e ele chamava primeiro aquela pessoa que trabalhou 1 hora, ou ele ia chamar aquela pessoa que trabalhou 8 horas? Ele pegou e chamou o primeiro, começando pelos últimos, até o primeiro. Por isso que lá no 30, e também no 19, 30 lá no 19, ele disse assim que os primeiros serão os últimos e os últimos serão o primeiro. Porque o reino de Deus ele não tem esse negócio. Graça de salvação é para todos. Se eu aceitei agora, eu estava lá na UTI orando com uma pessoa hoje, outro senhor lá. Ele está realmente, pelos médicos, desistido para morrer. Eu estava assim intercedendo por ele. Naquela hora ali, ele pode ter uma chance de 1 hora de vida. E ele vai herdar a salvação do mesmo jeito que eu estou há 23 anos. Quem está me entendendo, querido? Mesma coisa. Porque Deus, ele não tem esse negócio, ele morreu para quem trabalhou 1 hora ou para quem trabalhou 23 anos. A salvação é para todos, amém, gente? Eu só tenho uma coisa, se eu fui salva agora e eu fui chamada para o reino de Deus, presta atenção porque isso é muito interessante. Se Deus me chamou há 1 hora atrás, eu tenho que ir para a vinha. Se Deus me chamou há 23 anos atrás, eu tenho que ir para a vinha. Não dá desculpa de dizer assim, olha, não, mas eu conheci o Senhor ontem. Não, é 1 hora e é 23 anos. Tem que ir para a vinha. É a nossa função, é uma missão. Mas o recebimento do salário, que é a graça de Deus, que é a salvação, é para todos, é para aquele que trabalhou 1 hora e é para aquele que trabalhou 23 anos. Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele veio para salvar todos, sem acepção de pessoas.
E ele começou a pagar o denário, Rogério. Ele começou a pagar o denário. Certamente aquela pessoa que trabalhou só 1 hora pensou assim, porque 1 denário é o salário de um dia. Vamos colocar aí R$60. 1 denário. Salário de um dia. Certamente ele disse, ele fez as contas, ele disse, eu devo ganhar uns R$15, porque eu trabalhei só 1 hora. Mas o Senhor, querido, é muito bom. Ele não está vendo o quanto tu fez. Ele está vendo a obediência do ID. E ele disse assim, paga-lhe o salário, começando pelos últimos até o primeiro. Pode passar o 9. Chegando, pois, os que tinham ido a cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Essas pessoas chegaram às 5 da tarde, eles trabalharam 1 hora, e eles receberam 1 denário. Pode passar, querido. Vindo então os primeiros, pensaram. Olha aí a diferença. Vindo os primeiros, pensaram. Com certeza começaram a fazer conta. Presta atenção. Poxa vida, esse homem vai nos pagar muito bem. Sabe por quê, queridos? Porque eles começaram a fazer, pensaram que haviam de receber mais. Porque trabalharam mais. Eles pensaram. E é assim que muita gente se engalha. É assim que muita gente começa a servir o Senhor, sabe, Reginaldo? Eles começam a trabalhar de sol a sol, e eles começam a trabalhar duro, e evangelizar, ganhar vidas, e trazer para o Senhor, e trabalhar duro na vinha. Aí eles ficam pensando que Deus tem que dar mais. Porque eu trabalhei mais, então eu tenho que receber mais. Eu tenho que receber mais. E eles ficaram pensando, não, eu vou ter que receber mais, porque olha só, aqueles ali ganharam 1 denário. E eles ficaram pensando, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Você está vendo, querido, que aqui não se fala de salário. O Senhor não está preocupado em salário. O Senhor está preocupado ali, querido, o Senhor quis dizer ali, que não importa quem trabalhou 1 hora e quem fez um dia todo, a salvação é para todos. Amém? Às vezes, querido, você está aqui na igreja e você vê as pessoas, pode passar o outro, muito interessante o outro, capítulo, versículo. Ao recebê-lo, murmuraram contra o proprietário, dizendo, quantas pessoas, querido, que murmuram contra Deus. Quantas pessoas, Ângela, ficam olhando para a Eliane e dizendo, por que a Eliane está recebendo? Ela só trabalhou 1 hora. Eu trabalhei o tempo inteiro e fico braba com Deus. Vou embora. Não quero mais saber de trabalhar, não quero mais saber de servir o Senhor, porque vê o outro recebendo mais. Por que eu não entendo? Por que o Ricardo está aí num carro 0? Eu estou no meu Fusca. Mas por quê? Só porque ele toca bonitinho? Olha, eu estou trabalhando de sol a sol, eu não falto um culto, eu falo de Deus, de Jesus para todo mundo, eu faço isso, eu faço aquilo, e começa a murmurar. E aí o que acontece, querido? Começa a olhar para o outro, veja bem o que o Senhor falou, pode passar. Esses últimos trabalharam somente 1 hora, e tu igualaste ele com nós? Essa pessoa chegou ontem aqui, e tu está querendo igualar comigo? Essa pessoa acabou de nascer em Cristo. Está aqui, quer se aparecer. Tu queres igualar ela comigo? O que eles disseram? Nós temos muito mais valor. Nós temos muito mais valor. Não é assim, querido? Você já conhece pessoas assim? Que ficam braba com Deus, vão embora da casa de Deus, vão embora da presença de Deus, não querem mais servir a Deus, porque ficam braba com Deus, porque Deus devia pagar mais para elas, porque elas fizeram mais. Querida, a salvação não é pelo que nós fizemos, querido. Nós temos uma missão, sim. Lá em Apocalipse diz que o galardão está com o Senhor, Ele vai nos entregar, sim. Eu tenho certeza disso, que nós temos pedra na coroa, servindo o Senhor de todo o coração. Mas, queridos, nós não podemos ficar com inveja daquilo que o irmão tem. Nós não podemos ficar com inveja daquelas pessoas que recebem mais. Aliás, não receberam mais. Pode passar, querido. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça. Tu não concordaste comigo 1 denário? Não foi 1 denário que eu... Por acaso eu estou fazendo injustiça, disse Deus. Eu não te disse que eu ia salvar a tua casa? Eu não te disse que teu marido viria para a igreja?
Eu não te disse que os teus filhos iam sair da droga? Presta atenção. Deixa as pessoas embora. Porque nós somos um bando de insatisfeitos. Querido, Deus não fez injustiça com nenhum de nós e não faz injustiça com nenhum de nós. Porque nessa semana mesmo eu ouvi uma pessoa dizer: olha, eu fiquei na igreja 1 ano e nada aconteceu. Ele não é obrigado a fazer nada por ti, porque ele tinha que fazer, ele já fez. Você está aí? Mas nós somos um bando de gente insatisfeita. Um bando de gente reclamando de Deus. Porque Deus tem que me pagar mais. Porque Deus tem que me dar mais. Porque afinal de contas eu canto bem. Olha, eu não vou mais para o culto porque eu estou emburrado com Deus. Sabe por que eu estou bravo com Deus? Porque olha só, a pastora está recebendo. Olha, o Anderson está recebendo e eu não estou recebendo nada. Nós estamos assim, comando um monte de gente. Uma geração de ingratos. Que não estão satisfeitas com a graça. Não estão satisfeitas com a salvação. Não estão satisfeitas com a vida abundante que Deus tem dado. Saúde. Não estão satisfeitas com saúde. Estão reclamando porque querem mais. Aí estão brigando com o irmão do lado. Sabe o que aconteceu? Esse cara começou a reclamar de injustiça. Ele não agradeceu o que ele recebeu. Ele não olhou porque Deus era bom. Ele olhou Deus como injusto. Ele chamou de Deus injusto. Ele chamou de Deus injusto. Por que tu estás fazendo isso comigo, Deus? Olha, estou lá na Senge. Eu sou obreiro, tu tem que me abençoar. Tu não tem noção, eu tenho deixado de ir para as festas. Eu tenho deixado de ir um monte de lugar. Está na hora de tu me abençoar. Quantos, queridos, estão olhando para mim, alguns, que têm ficado enfurecidos com Deus? Não cumpre o chamado, não cumpre o ID, não vai para a vinha. O que Deus prometeu enquanto eu trabalho na vinha é a salvação da minha casa, a salvação da minha família, a salvação dos meus filhos e saúde. E isso não me tem faltado. Tem faltado na tua vida? Então por que tu é ingrato? Por que tu parou de ir para a vinha? Por que tu parou de servir o Senhor? Como disse o apóstolo Paulo quando ele recebeu um espinho na carne. O Senhor virou para ele e diz: a minha graça te basta. A salvação te basta, meu amado. Por que tu chega na igreja com cara que tu tem que receber mais? Que tu tem que receber mais? E tu tem que receber mais? Eu não sou injusto contigo. O que eu combinei contigo, eu estou te dando a salvação. Ah, se eu pudesse, eu batia com esse microfone na cabeça de alguém hoje. O que eu combinei contigo, eu estou te dando a salvação. Tu quer mais o quê? Será quantos corpos daqueles estavam lá naquele caixão hoje, estavam salvos? Será quantos, amados? Eu fico tão feliz quando eu vou na UTI e alguém consegue aceitar Jesus. Hoje eu tive o prazer disso. Pessoas no leito de morte aceitar Jesus, porque pelo menos é mais uma alma que vai para o céu. Querido, nós estamos preocupados com coisas banais. Você não tem agradecido a sua saúde, o seu olho perfeito. Você quer mais de Deus, você cobra mais de Deus, vai dormir, vai te catar, vai dormir, ocioso. Não faz nada no reino de Deus, ainda está reclamando com Deus. E é isso que nós temos feito. Nós estamos numa geração que só reclama, numa geração que briga com o irmão porque o irmão recebeu um pouquinho mais. Olha o que Deus respondeu. Olha o que Deus respondeu. Toma o que é teu e vai. E se eu quero dar a este último, quanto eu quero dar a este, tanto quanto a ti. Eu vou dar salvação para quem eu quiser, diz o Senhor, para quem se render a mim, quem obedecer. O que tem a ver? Tu não tem que se preocupar com o outro, tem que se preocupar comigo, que eu sou bom. E o que eu combinei contigo, eu paguei. Tu veja bem, em vez da gente estar satisfeito com aquilo que Deus combinou e pagou, a gente está preocupado com o que o outro vai estar recebendo mais que nós. E nós estamos deixando de agradecer o que Deus já deu. Você está aí? Eu estou irritada. Porque é isso que eu tenho visto. Eu não sei quanto tempo que eu vou pregar ainda. Não sei, talvez eu pare semana que vem. Mas eu estou irritada com gente que já recebeu a salvação, já recebeu a cura, já recebeu casa restaurada, já recebeu um lar para morar, já não está andando mais de bicicleta, está andando de Fusca, e tem o céu esperando, e está aqui se lamentando, porque o irmão está recebendo mais. Está preocupado com os outros. Enquanto você se preocupa com os outros, você deixa de agradecer, porque enquanto eles, em vez de olhar que Deus era bom, em vez de olhar, meu Deus,
Como tu é bom, Senhor. Meu Deus, tu me pagou, tu deu tudo que me prometeu e tu foi bom com meu irmão. Senhor, tu foi bom com meu irmão da mesma forma que tu é comigo. Não, ciumento, avarento. Fica olhando o que é do outro em vez de agradecer o que tu tem. Eu vou embora, pastor. Eu vou apanhar hoje certo de você. Pastora, eu deixei de ir para a igreja porque, o ano inteiro eu fiquei lá, tudo certinho, pastora, tudo certinho. Nada aconteceu. Hipócrita. A salvação não te basta? A morte de cruz não te basta? A comida na mesa não te basta? Respirando sem nenhum aparelho? Hoje eu contei, tinha 12 aparelhos em cima de uma pessoa para ela respirar. 12 aparelhos já, de cima de uma pessoa, para ela poder respirar. E nós não agradecemos, Adenor. Geração ingrata. Fica olhando o que o outro ainda recebeu demais. Não, eu vou parar do que eu estou fazendo, sabe? Porque Deus foi injusto comigo. Querido, já pensou? Ele chamou Deus de injusto. Querido, eu não estou muito longe de pessoas olhando para mim que chamam Deus de injusto. Como que Ele é injusto se Ele me deu a salvação, querido? Ele só está mandando eu levar a salvação para os outros, só isso. Sabe o que Deus está te pedindo nessa noite? Leva a salvação para os outros. Será que tu não pode salvar uma alma? Você não pode trabalhar na minha vinha para salvar alguém como eu te salvei? Olha como eu sou bom. Mas os egoístas não salvam ninguém. Porque os egoístas estão olhando para o que deviam receber mais. Os egoístas olham para si. Eu quero receber mais. Espera aí, eu trabalhei, eu quero receber mais. Olho em si mesmo. Olho no seu eu, no que quer. Mas se ele tivesse os olhos do reino de Deus, se ele olhasse para o reino de Deus, ele dizia, meu Deus, como tu é bom. Como tu é bom. Como tu é bom. Porque tu me resgatou. Tu pagou a minha salvação, Senhor. Mas sabe o que tu fez, Senhor? Aquele cara fumou droga até às 5 da tarde. E às 5 da tarde tu chamou ele. E tu deu a salvação para ele também. Como tu é bom, Senhor. Tem gente olhando para mim que essa semana reclamou de Deus. Tem gente olhando para mim que essa semana, no seu íntimo, chamou Deus de injusto. Deus não é injusto. Eu não vejo que um filho obediente, Deus é injusto. Deus não é injusto. Deus é injusto, sim. Deus não é justo, porque Ele é justiça. Ele só não promove a justiça dEle com as pessoas desobedientes. Porque Ele não tem como atuar numa pessoa que desobedece. Ele manda fazer, Ele manda ir e não vai. Se aquelas pessoas tivessem ficado na praça, iam receber o denário? Iam? Não iam. Agora pergunta ao teu irmão, tu quer salário, mas tu não vai trabalhar? O Jalgá tem uma empresa. A Jade também. Teco também. Mais gente aqui tem empresa. Vocês pagam sem ir trabalhar as pessoas? Não pagam? É? Engraçado, no céu está todo mundo assim. Sentado na praça, ocioso, sem fazer nada, e querem tudo de Deus. Já te aceitei o suficiente, Senhor. Olha, já fiz um favor, Deus, de colocar tu dentro da minha vida. Ó, já é suficiente. Misericórdia, gente. Dá vontade de joelhar aqui e gritar de raiva. Me dá vontade de chorar tanto, tanto, tanto pela igreja. Eu me desespero às vezes. Que em vez de nós entrarmos ali naquela porta, agradecendo o Senhor, porque estamos respirando, estamos vivendo, estamos com saúde. Conseguimos chegar na igreja. Senhor, obrigada pela salvação, meu Pai. Se eu fechar os olhos hoje, não importa, Senhor, se eu tiver qualquer morte, eu estou no céu, Senhor. Muito obrigada. Senhor, me leva esse meu irmão também, Senhor. Eu decido quanto que eu vou dar para o meu irmão. Eu decido, disse Deus. Tu não quer mandar em mim? Nós estamos numa geração que quer mandar em Deus. Deus, olha, eu quero que tu faça isso, isso e isso para mim. Mas tem que ser desse jeitinho, tá, Senhor? Tá igual um filho mimado. Mãe, eu quero o bolo assim e eu quero com a cobertura assim.
E Deus disse, eu decido. Para de querer me mandar, eu decido. Vai trabalhar na vinha, que tu vai receber o teu galardão. Vai fazer o que eu estou te mandando fazer. Queridos, quando eu vi aqueles jovens hoje, eu preciso falar disso. Todos sendo enterrados. E eu vou lá para Eclesiastes 12. E aonde nós temos gastado a nossa força? Jovens, aonde você tem gastado a tua mocidade, querido? Onde você tem gastado? Na vinha do Senhor ou nas suas coisas? Aonde você tem colocado o teu coração? O que você tem feito para o Senhor? O que você tem feito para o Senhor? Aonde você tem gastado as tuas forças? Aquelas pessoas gastaram no futebol, sei lá se tinha algum cristão, mas eu estou falando de nós, jovens da igreja. Aonde que nós temos gastado a nossa força, querido? Aonde? Na melhor fase da nossa vida, que é gastar força com o Senhor, nós gastamos com o mundo. Nós gastamos no mundo. Nós ficamos na praça ocioso. Existe gente na praça espiritual, ociosa. Não está fazendo nada para o reino. Ainda está dizendo que Deus é injusto. Pode passar. Estou quase encerrando. Você está muito bravo comigo. Obrigada por ter botado. Lembra-te também do Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos em que dirás, eu não tenho prazer nele. Espera aí, gente. Jovem, lembra do teu Criador. Lembra do que Deus te mandou fazer. Lembra da missão que Deus já colocou no teu coração. Enquanto tiver força, porque na velhice tu vai olhar, tu não tem como ir. Tu quer ir, mas tu não tem como ir. Porque as tuas pernas não te levam, o teu corpo não te leva. E você vai dizer, eu não tenho mais prazer nessa vida. Pode voltar para o texto. Tem muita gente chateada com Deus. Muita gente chateada com Deus. Bastante gente. Eu conheço, eu trabalho na igreja, eu trabalho no reino de Deus. Eu sei exatamente, às vezes, as carinhas como chegam. Achando que Deus tem culpa. Achando que está fazendo, mas Deus não está resolvendo. Está ingrato. Não me é lícito fazer o que quero com aquilo que é meu? Ou é mau ao teu olho porque eu sou bom? Se ele tivesse um olhar do reino de Deus, ele ia dizer, olha, que coisa boa, o meu irmão está recebendo, meu irmão foi salvo. Que bom, a casa do fulano foi salva. Glória a Deus, Deus como tu é bom, Deus, tu é maravilhoso. Ou você está chateado porque eu sou bom? Porque eu já te paguei. O que eu combinei eu já te dei. Por que tu está chateado? Porque eu sou bom com o meu irmão, tu está chateado? Presta atenção nessa palavra, gente. Porque eu sou bom com o Emerson. Aí você fica chateado? Não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Querido, para de mandar em Deus. Quando você orar, não fica pedindo coisas para Deus. Comece agradecendo, comece a dizer, Deus, olha, tu não me deves nada. Tu não me deve nada, Senhor. Tu já me pagou esse denário na cruz do Calvário, Senhor. Eu confesso para ti, Senhor, tu não me deve nada. A minha oração, Senhor, te deve alguma coisa? O Senhor te deve alguma coisa, querido? O Senhor já te pagou um denário na cruz do Calvário. Um denário significa o sangue, significa Jesus, significa a cruz. Ele já pagou. Ele não está sendo injusto contigo. Ele não está sendo injusto. Continua trabalhando na vinha, vai para a vinha. Vai fazendo. Porque as coisas vão acontecer. Ou é mal aos teus olhos, porque eu sou bom. Quando a gente entende o reino de Deus, eu preguei sobre o reino de Deus. Quando a gente entende o reino de Deus, se aquele cara tivesse entendido o reino de Deus, ele não tinha visto Deus dessa maneira. Presta atenção aqui, eu estou encerrando. Quando tu enxerga o reino de Deus, quem é Deus? Como Ele é bom, como Ele foi bom comigo, como Ele é bom comigo. Quando você entender o reino de Deus, você não vai ficar olhando defeito na outra pessoa. Você não vai ficar julgando. Você não vai achar que Deus é injusto. Quando nós entendemos o reino de Deus, querido, presta atenção. Nós não somos preguiçosos no reino de Deus. Nós não somos ociosos.
Nós não somos tá lá da cá. Senhor, se tu me dá, eu vou. Se tu não... Senhor, tu é injusto comigo. Tu só me dá eu isso. Quando a gente entender o reino de Deus, querido, a gente vai para a vinha. Você pode estar trabalhando no teu trabalho secular. Lá é uma vinha, meu amado. Lá é uma vinha. Ei, lá é uma vinha. Se você trabalha com pessoas, você está na vinha. Se você trabalha com pessoas, você está na vinha. Lá tem pessoas que Deus quer resgatar. Tem Israel de Deus lá dentro, que Deus quer resgatar. Mas quando você se sentir injustiçado por Deus, você ainda não está entendendo o reino de Deus. Você está bravo comigo porque eu sou bom com os outros? Mas eu já não fui bom com você também? Eu não já te dei o suficiente? Você está bravo comigo porque eu estou abençoando mais aquela pessoa? Eu faço o que eu quero com o que é meu. Eu só quero que você obedeça. E todos, meus amados, que obedecer, o ide. A palavra de Deus diz em Apocalipse que há um galardão com o Senhor. Por quê, pastora? Um dia eu estava estudando isso. O galardão está comigo. Eu disse, poxa Deus, está contigo, não está comigo? Eu falando com Deus, que eu falo com Deus assim. Sabe por que o galardão está contigo? Está comigo porque é eu que vou entregar. Alguém entendeu, né? Só uma pessoa. Só uma que entendeu? Ah, tá. Se eu chamar lá o Temer para entregar um presente para ti, tu vai aplaudir, né? Agora, porque Deus guardou um galardão para aqueles que estão servindo, você nem está aí. Está vendo como é que a igreja está? A igreja não está entendendo nada do reino de Deus. Eu brinquei ali com uma pessoa, nós brincamos de amigo secreto, brincamos ou não brincamos? Nós vamos ter uma festa aí de trabalhador. E eu disse assim, olha, se você pegou meu número, pode ir ali na concessionária Mitsubishi. Ó, Mitsubishi, né? Fala assim, bem japonês, né? Entendeu? Porque é japonês. Pode ali comprar um carro. Queridos, se você tem a salvação, o que é um carro, né? Ei, ó, tem gente que troca a salvação por um carro. Troca a salvação por um emprego. Começa a murmurar. Eu já vou orar por você. Eu já vou orar por nós. Eu já vou orar para a igreja. Para que a gente não seja mais murmuradores e chame Deus de injusto.